paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula aqui que eu faço toda semana, já tem aí 3 trimestres, já entramos aí no 4º trimestre que eu estou fazendo essa aula e esse slide em PowerPoint, que inclusive você pode usar aí na sua igreja, vai ser uma bênção, tenho certeza, porque é um recurso didático muito bom, que melhora o aprendizado, faz a aula ficar mais dinâmica e faz com que você também ganhe tempo, porque para produzir um slide desse com animações, com boas imagens, é de 8 aí a 10 horas de trabalho. E você ganha mais tempo para estudar, né? Se você já pega o slide pronto, você ganha tempo para preparar a sua aula no sentido de levar mais conteúdo para a sua classe, né? Tirar todas as dúvidas, fazer uma aula realmente de qualidade. E aqui você entra no ebdenfoco.com, você vai ver esse slide aí, ebdenfoco.com/slide, né? Mas aí você entrar no .com vai ter o link lá que vai te direcionar para a página do slide e você vai ver aí como vai ser diferente a sua aula. Essa lição é a lição número 3 aqui do terceiro, né, o primeiro trimestre de 2017. A lição aí da revista que estamos falando das obras da carne e o fruto do Espírito, baseado em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 22. O comentarista da lição, né, ele tirou esse tema aí de Gálatas, mas aqui na revista é feito um estudo por completo desse tema, não só em Gálatas, mas em vários livros aí da Bíblia, toda a Bíblia como um todo, a gente vê esse tema, né? E na aula de hoje nós vamos falar do perigo das obras da carne, né? E vamos aqui alertar a igreja, né, acerca desse grande perigo que nós estamos correndo de praticar as obras da carne. O que acontece com a pessoa que vive na prática das obras da carne? O texto áureo se encontra em Mateus 26, 41. Como eu falei, não é apenas o livro aí, a carta de Paulo aos Gálatas que a gente vai estudar, mas sim a Bíblia como um todo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo famoso, a carne é fraca, mas não significa que temos aí a oportunidade para pecar, porque Jesus ele dá a arma, vigiai e orai. Ou seja, se você vigiar e orar, você não precisa levar em consideração a questão aí da carne, porque você está forte, né? O espírito vai estar forte. Verdade prática, oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Então isso aqui, o crente verdadeiro, ele não vai viver na prática do pecado, no entanto, ele vai pecar ocasionalmente, vou colocar assim, né? Eu não vou dizer que o crente tem liberdade para pecar, mas ele pode pecar. Ele pode, de vez em quando, pode no sentido de que pode acontecer, entende? Não que ele pode que está liberado. Ele pode acontecer do cristão pecar. Pode acontecer do cristão praticar alguma obra relacionada aí à obra da carne. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Na verdade, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Então eu vejo, o problema é que nesse estudo a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando ministrar aula lá na escola dominical, na igreja, né? Porque tem muita gente que fala assim, mas a carne é fraca, então não tem problema nenhum de vez em quando a gente praticar aí um pecadinho, né? Então de vez em quando ir para uma balada, de vez em quando tomar uma cervejinha, de vez em quando, né, praticar aí um adultério, ou seja, a vida cristã fica bagunçada, né? O que muita gente começa a confundir as coisas aí, é que acha que pelo fato da Bíblia dizer que a carne é fraca, ou que o cristão pode ocasionalmente pecar, né, ele vai pecar à vontade. Não é assim que funciona. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 49. Essa passagem onde Jesus ele fala aqui, né, e disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E assim vai, eu vou pular a leitura, porque eu suponho que você já fez, né? E vou só falar aqui alguns versículos chaves, né? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Então essa passagem aqui, Jesus dando ensinamento,
fala sobre produzir bom fruto. A gente vai explorar um pouco dessa passagem dentro da lição aqui, e eu suponho que você fez essa leitura. Eu pulo não é porque ela não seja importante, não, é porque eu quero ganhar tempo. Eu já fiz essa leitura, suponho que você fez, para a gente ganhar tempo no vídeo, né? No vídeo aqui a gente vai explorar a questão aqui da lição em si, da revista. Então, que é baseado na leitura. A lição deste domingo, né, dessa aula, ela é um alerta para que os que querem agradar a Deus tenham uma vida frutífera. Então, é um alerta, né? Não entendam que a gente vai dizer, o crente pode viver praticando obras da carne. Isso não é uma opção para o crente. O crente ele tem que viver praticando as obras do Espírito, não da carne. Mas é um alerta. Então vamos estudar o perigo das obras da carne. Está aqui: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios e bebedices. Então isso aqui são o que? Perigos das obras da carne. E por que esse perigo? Porque nós tínhamos o que? Uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, só que nós nos tornamos uma nova criatura, temos agora uma nova natureza. Estudando sobre esse tema, tirando dúvida com algumas pessoas, eu aprendi algumas coisas, principalmente agora, nessa semana, que a gente fala muito que o cristão tem duas naturezas. Na verdade, o cristão ele não tem duas naturezas. Uma coisa que eu já venho falando um tempo atrás, mas que essa semana me reforçou um pouco mais, né? É questão de que o cristão ele tem uma única natureza transformada. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa e quando cremos em Jesus, essa natureza pecaminosa se transformou em uma natureza nova. Nós somos uma nova criatura. E aí sim, se nós não vigiarmos, essa natureza antiga ela pode querer, né, se sobrepor. E aí nós começamos a praticar as obras da carne. Mas se nós vigiarmos e orarmos, essa natureza não vai ter vez, ela não vai estar aí em evidência, e somente a nossa nova natureza que foi dada pelo Espírito Santo, essa sim vai fazer com que nós vivamos uma vida de santidade. Então veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Então essa nossa natureza tem que ser controlada pelo Espírito, porque se for, aí sim nós vamos para frente, né? Vamos ter uma vida espiritual que vai crescer. Mas se não for controlada, o crente vai morrer espiritualmente. Ou seja, ele não é um crente de verdade. A vida conduzida pela concupiscência da carne. Essa palavrazinha aí é um pouco complicado, mas a gente vai entender um pouco o significado dela e a importância de estudar, né, isso aqui, a concupiscência da carne. Tá, concupiscência da carne significa o quê? O concupiscência significa que é um termo teologicamente usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Exemplo, né, Romanos 7,8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, o pecado, ele tomando a ocasião, ele operou em mim a concupiscência, ele operou em mim desejos malignos, ele operou em mim desejos lascívios, ou seja, coisas que me levam a pecar. O cristão ele pode ter desejos, desejar as coisas sim, né? Nós podemos ter desejo por coisas boas, eu quero ter um carro, uma casa, eu quero ter comida boa, eu posso. Só que quando esses desejos eles são depravados, eles são desejos errados, aí sim se torna algo pecaminoso, é a concupiscência, ou seja, é um desejo pecaminoso. O homem, se ele for controlado pela velha natureza, ele é diferente do homem que é controlado pela nova natureza, pelo Espírito Santo. Então, quando ele é controlado pela nova natureza, o que acontece? Ele produz as obras da carne. Então, se essa velha natureza estiver no controle da nossa vida, nós vamos cometer as piores ações e abominações. Nós vamos cometer muitos pecados. Muita gente pensa em piores ações e abominações como sendo algo como matar, roubar, destruir. Não é bem assim. Quando Deus olha para alguém mentindo, quando Deus olha para alguém tratando mal o seu próximo, isso já é algo realmente aí uma ação assim abominável diante de Deus.
né, que aos nossos olhos abomináveis são essas coisas, né, bem explícitas, de matar, estuprar, aquele cara cometeu algo abominável. Mas diante de Deus, uma mentira já é abominável. Então, viver na carne, praticar as obras da carne, viver controlado pela velha natureza, vai fazer com que você cometa todo tipo de abominação. Já que o homem que é controlado pelo Espírito Santo, que ele tem a sua natureza controlada pelo Espírito Santo, é diferente. Ele produz o que aí? O fruto do Espírito, é verdade, amor, paz, temperança, longanimidade, mansidão. Ele vai ser aí uma pessoa que produz de fato algo de qualidade, o fruto do Espírito Santo e não mais as obras da carne. As obras da carne é coisa do passado, agora ele é uma nova criatura e produz o fruto do Espírito Santo. Gálatas 6 e 8, ele dá um alerta para nós, é uma advertência que Paulo escreveu. Ele fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, é um alerta que todo cristão aí pode começar a prestar atenção nisso, né? Se eu estou semeando na carne, significa que eu não sou crente, então eu estou caminhando para a destruição, eu não sou salvo. Agora, se eu estou semeando no Espírito, estou plantando coisas boas, eu vou colher o que? Vida eterna. Então, do Espírito eu colho a vida eterna. Nossos desejos e vontades devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. Controlado, né? Lembre-se disso, sempre lembre-se disso. Temos que ter nossos desejos e vontades controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que controlar nossos desejos. A vida guiada pela concupiscência da carne. Vamos lá. Quem controla seus desejos? Uma pergunta aí. Quem controla seus desejos? Quem que você deixou no controle aí? Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Então, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida, vou colocar logo por completo, né? Toda a nossa vida por completo, tem que ser controlada por Deus. O controle divino nós temos que nos submeter, né? Devemos submeter, né, toda a nossa vida ao controle divino. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo, né, um crente que não é conduzido aí pelo Espírito Santo, ele se torna uma pessoa sem controle, sem amor, sem temor. Ele não busca a Deus. Ele é uma pessoa que não tem prazer em adorar a Deus, ele não tem prazer em ler a palavra, ele não tem prazer em ir à igreja. É uma pessoa totalmente sem controle, ele não é conduzido pelo Espírito Santo. E o que nós temos que fazer é mortificar a nossa natureza. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3, 5. Então, mortificar, essa palavra aqui, mortificar, o que realmente significa isso? O que quando eu falo assim, eu vou matar, eu vou mortificar? O apóstolo Paulo ele usa muito essa palavra mortificar, matar, crucificar, né? Então ele sempre usa essa palavra para dizer o quê? Que agora é Deus que tem controle dos nossos pensamentos, vontades e ações. Deus controla tudo. Se eu mortifiquei, né, os meus membros, se eu mortifiquei o meu controle, né, o meu ego, né, porque a carne ela quer ter vida própria, ela quer controlar. Ela acha assim, não, preciso de Deus, eu não preciso de Deus, eu só preciso de mim mesmo. Eu faço tudo sozinho. Isso é a carne querendo se controlar. Quando nós mortificamos a carne, aí sim, nós colocamos Deus no controle de todas as coisas. Muita gente se pergunta, como que eu faço para mortificar a carne? Coloca Deus no controle. Né? Coloca os teus pensamentos nas coisas de Deus, as suas vontades, as suas ações, tudo na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E nós vivemos em uma sociedade hedonista. Quando a gente fala de mortificar, né, vem no sentido muito relacionado aos prazeres carnais. E hedonismo, né, é cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo. A sociedade hoje ela quer colocar como o prazer como bem supremo. O prazer no sexo, na bebida, na pornografia, nas drogas. Tudo que vem trazer como prazer para o ser humano
isso é o bem supremo, é o que a gente tem que atingir. Né? E isso está trazendo o quê? Pessoas dominadas por desejos malignos, né? E praticando toda sorte de impureza. A gente olha para a sociedade hoje, o que a gente vê na sociedade é algo abominável, realmente abominável. Né? E aos nossos olhos, né? Agora falando abominável aos nossos olhos, porque a gente vê aí estupros, a pedofilia, tem gente matando simplesmente para ver a queda, né? Matando para ver a queda, faz um vídeo matando outra pessoa só para dizer que matou, fazer um vídeo. Isso existe, tá aí. A sociedade está corrompida. Então a sociedade, buscando o prazer, ela está levando a algo muito mais, as consequências dessa busca pelo esse prazer como bem supremo, está trazendo muitas consequências que a própria sociedade que criou isso está sofrendo hoje. Não, porque vem as coisas do mundo, elas vêm maquiadas de algo que é bom. Não, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Né? O sexo entre adolescentes é algo saudável, mas quando a gente vai ver o resultado disso é o quê? Né? Meninas de 13 anos grávidas, muitos filhos sem uma família estruturada, e a sociedade não está olhando para isso. Né? Só está falando que, né, o sexo entre adolescentes é bom, né? É algo totalmente normal. Só que qual é o resultado? Né? Qual é o resultado disso? Eles não estão olhando para isso. E qual é o papel da igreja diante deste triste quadro? O que a igreja tem que fazer, né, diante disso? Anunciar a salvação. É só isso que a gente pode fazer. Eu vejo muitas vezes alguns deputados, é claro, né, eles têm o papel deles lá no Congresso, mas tem pastores também que estão influenciando e tal, a não aprovar leis que beneficiam, né, por exemplo, os homossexuais, ou beneficiam aí a quem quer abortar, liberando o aborto. Só que eu faço a seguinte pergunta: tudo bem, é o papel deles, podem ir lá querer brigar e reclamar, só que assim, eu faço a seguinte pergunta: uma pessoa que quer abortar, vai fazer diferença se tem uma lei que aprova ou uma lei que proíbe? Não vai. A sociedade que nós vivemos hoje não existe nada proibido. Eu compro droga a hora que eu quiser. É proibido a droga? É proibido o comércio da droga. Mas a hora que eu quiser, eu compro. Basta eu conversar com uma pessoa aqui e ali, eu descubro quem vende, vou lá e compro. Então a pessoa que quer abortar, tem clínicas que fazem aborto. Então, tipo, que diferença faz uma lei? Que diferença faz uma lei proibindo o casamento homossexual? Vai mudar? Vai ter menos homossexuais porque aprovou uma lei proibindo? Não vai. Né? Não tem diferença. Né? O que a gente tem que fazer é pregar salvação. É só isso. Né? O que vai fazer diferença na sociedade é quando a igreja pregar a salvação. Não adianta a gente ir para o Congresso, fazer abaixo-assinado, brigar, fazer protesto, isso e aquilo, para aprovar ou não uma lei. Não vai ter resultado. Esse é o meu ponto de vista, posso estar errado, mas eu acredito que o que realmente vai fazer diferença é nós irmos lá diante de uma mulher que quer abortar e pregar para ela a salvação, ir diante de um homossexual e pregar a salvação, ir numa prostituta e pregar a salvação. Isso que vai fazer a diferença no mundo. A vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Vamos lá. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos. Então a gente tem o homem aí, quando ele está próximo de Deus, ele busca as coisas de Deus. Mas quando ele está longe de Deus, vem mentira, ódio, ganância, ira. Tudo isso traz o quê? Prejuízos para relacionamentos na igreja e fora dela. Então quando tem alguém dentro da igreja, que está na igreja, mas está longe de Deus, ela vai trazer problemas. Tem gente que acha que o fato de estar na igreja está próximo de Deus. É totalmente diferente. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar próximo de Deus. Eu posso estar na igreja e ao mesmo tempo estar longe de Deus. E essa pessoa ela traz problemas de relacionamento na igreja e fora da igreja. Uma vida conduzida pela velha natureza, né, o que acontece? Ela olha para os prazeres momentâneos, voltando lá para o hedonismo, né? O povo que prega o hedonismo diz o seguinte, que a gente tem que buscar o prazer como bem supremo. Só que esses prazeres, eles são momentâneos.
Acontece ali aquele momento de alegria, acabou, não tem mais nada além disso. Já, né, esquece do eterno. O prazer eterno, a alegria eterna, ela é para sempre. Né? A alegria da salvação em Cristo, ela é para sempre, ela não é uma coisa momentânea. Fui ali, aceitei Jesus, sou salvo, amém, glória a Deus, fiquei alegre. Cheguei em casa, estou triste, abatido, né, desanimado. Não é assim que funciona. Né? A vida cristã, ela é uma vida constante, de constante alegria. Então, o homem que entregou, o homem ou a mulher que entregou sua vida a Cristo, ela tem, né, um prazer que é eterno e não momentâneo como os prazeres mundanos. O mau exemplo de Davi. Vamos lá. Davi, nós conhecemos a história dele. Ele desejou Batseba, cometeu adultério com ela e cometeu um homicídio. Tudo começou com um olhar. Tudo começou com ele olhando para ela tomando banho. Lá do pátio, lá do Palácio Real, ela viu ela tomando banho lá no seu pátio e era para ele estar o quê? Na guerra, combatendo, mas ele estava lá e com um olhar ele desejou, cometeu o adultério e depois ele foi levado a cometer um homicídio. Então Davi, ele não atentou para as consequências dos seus atos. E o que a Bíblia diz para nós? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O crente não deve deixar seduzir pelos prazeres do mundo. Ou seja, Davi se deixou seduzir por esses prazeres e o que aconteceu com ele? Várias consequências no seu reinado, na sua vida e na sua família. E o crente também, ele tem que ter cuidado com isso, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem que ter cuidado com isso aqui, nós não temos que amar o mundo. Segundo tópico, a degradação do caráter cristão. O caráter, primeiro, o que é caráter? Caráter, né, é uma palavra que vem do grego, né, é isso aí, character, né, caráter, pode ler assim, caráter, significa estampa, gravação ou marca, né, vários significados. Ele é aplicada no sentido, né, de que, um exemplo aqui, vamos colocar um exemplo, né, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. No texto original está aí essa palavra, caráter, ou seja, o filho é a expressão exata, é o caráter do seu ser. Então, o caráter tem a ver com marca, algo que está ali marcado, gravado, estampado. Então, o significado completo aí é um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo. Então, é algo que é externo. O caráter, ele é a forma externa e visível da personalidade e pode ser mudado. Então, a personalidade é algo intrínseco, é algo que é interior. Está lá, é a minha personalidade, é algo interior. E o meu caráter é algo que é externo, é visível, as pessoas veem. Então, eu consigo mostrar, eu posso tentar esconder a minha personalidade. Eu posso tentar não mostrar alguns aspectos da minha personalidade, mas o meu caráter, isso não tem como. As pessoas vão ver o meu caráter. As pessoas vão olhar para mim e vão fazer um julgamento sobre o meu caráter, sobre o meu comportamento. Então, o meu comportamento vai expressar aí alguma coisa relacionada ao meu caráter e ele pode ser mudado. Isso é importante. O caráter é moldado pelo Espírito. Então, vamos lá. Quando aceitamos a Cristo, né? Ou seja, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós o que? Experimentamos o novo nascimento. Então nós somos o que? Uma nova criatura. Nós nos tornamos agora uma pessoa controlada pelo Espírito Santo e o nosso caráter é transformado. Então a nossa personalidade não, eu continuo com a mesma personalidade, mas o meu caráter, ele é transformado e nós nos tornamos parecidos com Cristo. Então, isso aqui é o ciclo aqui da vida cristã. Uma pessoa que não é salva, aceita Cristo, recebe e experimenta o novo nascimento e tem o seu caráter totalmente transformado para se tornar parecido com Cristo. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos nos submeter inteiramente a Deus. Então, a nossa vida, ela tem que estar
ali submetida a Deus de forma completa. Precisamos dar oportunidade ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito. Então, se nós dermos oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, ele vai produzir o fruto do Espírito. Nós não vamos conseguir produzir o fruto do Espírito sozinhos. Nós não vamos conseguir produzir o fruto do Espírito com esforço próprio. Ele é produzido pelo Espírito Santo. Ele é produzido pelo Espírito Santo. Então, nós não somos o agricultor, né? Deus que é o agricultor. Nós vamos aí externar esse fruto que são as nossas ações. Não adianta apenas dizer que é crente, né? Muita gente fala, não, eu sou crente, né? Carrega a Bíblia na mão e tal, vai para a igreja. Você precisa evidenciar o nosso caráter cristão mediante as nossas ações. É preciso fazer isso. É preciso nós evidenciarmos o nosso caráter cristão. Ou seja, eu preciso que viver uma vida de tal forma que as pessoas de fora olhem para mim e falem, de fato, ali vai alguém diferente, vai alguém que é salvo. O ímpio não vai falar isso, né? Mas ele fala, vai alguém ali que o cara é bom, o cara é bacana, o cara ele não mente, ele não é de mentira, ele não é de enrolar os outros, sabe? Quando a gente está precisando, ele ajuda, sabe? Ele tira do dele para dar pra gente. É um cara que nunca falou mal de ninguém, nunca vi ele com fofoca, nunca vi ele falando mal dos outros. Gente boa demais, aquele cara ali é gente boa, sabe? Ele é crente, rapaz, ele vai na igreja, ó, tá todo domingo, quarta, sexta, ele vai na igreja, um cara bacana, é de confiança. Ou seja, isso é evidenciar o caráter, é você viver uma vida que o ímpio fala isso de você. Então agora a gente vê o contrário aí, né? A gente vê ali, rapaz, aquele ali é crente, não vende pra ele não, que ele não paga não, cuidado com ele. Rapaz, aquele ali é crente, é um enrolado. E tu mexe com aluguel, não aluga pra ele não. A gente vê isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque o crente, ele tem que ter um caráter, né? Ou seja, a vida externa dele tem que ser, né, visível, é claro, né, externa é visível, né, mas de forma positiva, não de forma negativa, né? A gente tem que mostrar o nosso caráter, um bom caráter, né? Um caráter cristão tem que ser um bom caráter. Temos que ser parecidos com Cristo. Será que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, ali vai um mau caráter? Não. Eles podiam não crer na mensagem de Jesus, mas eles falavam bem de Jesus. Os fariseus podiam não acreditar que Jesus era filho de Deus, mas eles não tinham nada para falar. Jesus é fofoqueiro, Jesus vivia falando, comprando fiado e não pagando. Isso não acontecia, não. Então é isso, né? Viver uma vida cristã de tal forma que as nossas ações, né, sejam aí evidentes ao mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui a gente tem que entender que é uma linguagem figurada, né? A gente não tem que eu vou andar na rua e vou ficar brilhando, né? Tem que porque meu rosto tem que brilhar. Não, brilhar, o que é brilhar diante dos homens? É aquilo que eu falei, das pessoas olharem para nós e ver a diferença na nossa vida. Muitos se dizem crentes e vão à igreja, mas as suas ações demonstram que, né, nunca tiveram um encontro real com o Salvador. Se você não foi transformado, você não é salvo. Se as suas ações não mudaram, se você não mudou nada, aceitei Jesus, mas continua a mesma coisa, então você não aceitou Jesus ainda. Não tem como, tem que melhorar. Por mais que você seja uma pessoa boa, tem aquela pessoa boa, o cara bacana, gente boa pra caramba, mas que não é crente, não é salvo, colocar assim, ele é ateu, por exemplo, é ateu. Mas ele é muito gente boa. Se ele se converter, ele tem que melhorar ainda. Ele tem que se tornar gente mais boa do que ele. Não sei se tem essa palavra, né? Se ele é gente boa, ele tem que se tornar gente boa ao quadrado, né? Boa ao dobro. Porque tem que mudar. Se não mudar nada, não sei, eu desconfio dessa conversão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Ou seja, eu sou uma nova criatura, fez novo, passou o velho, acabou a vida antiga, a vida de pecado já era. Né? Crentes que vivem causando escândalos, que vivem causando divisões, que vivem causando rebeldia, eles jamais experimentaram o novo nascimento. Então, aquilo que
que eu sempre falo, né? Se você tem atitudes que não condiz com a atitude de um verdadeiro cristão, é porque você não é cristão. Se você vive na prática das obras da carne, é porque você nunca se converteu. Não existe conversão se não houve transformação. Ataques ao seu caráter. Em sua vida cristã, você terá que lutar com 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter. São esses a carne, o diabo e o mundo. A carne, né, eu coloquei aqui, eu procurei uma imagem que simbolizasse a carne, né, o máximo que eu consegui foi isso aí, porque é algo interno, é a nossa natureza pecaminosa. A gente tem que ter cuidado com ela. O diabo, porque é o inimigo das nossas almas, ele sempre vai estar tentando. Só não temos que ficar aí dando muita ênfase ao diabo. Tem gente que estuda sobre o diabo e tudo é o diabo. Você tem que ter cuidado. Ele tem que ser jogado por canto para lá. Você tem que orar para Deus te afastar dele. E o mundo, é claro que aí está o sistema pecaminoso que nós vivemos. Esse sistema pecaminoso também pode macular o nosso caráter e temos que lutar contra esse inimigo também. Então a carne, o diabo e o mundo são os 3 inimigos que o cristão tem que lutar. E é claro, nós temos uma armadura que está lá em Efésios 6. Para enfrentar e vencer esses inimigos, é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. Como que eu venço esses inimigos? Oração, jejum e leitura da Bíblia. É isso que eu tenho que fazer. Não tem outra coisa. Eu tenho que colocar aí a minha vida no altar. Né? Ou seja, eu tenho que orar, jejuar e ler a palavra de Deus, fazer isso constantemente, criar esse hábito. Se eu criar esse hábito na minha vida, eu tenho certeza que minha vida vai ser diferente. Você criar na sua vida vai ser diferente, porque você vai vencer os inimigos. Essas aí são as nossas armas. Terceiro tópico, uma vida que não agrada a Deus. Vamos ver agora como é uma vida que não agrada a Deus. Viver segundo a carne. Primeiro subtópico aí. Existe a possibilidade de agradar a Deus na carne? Será que tem como isso? Não tem, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, a Bíblia dá a resposta. O que é estar na carne? É praticar as obras da carne. Então, a pessoa que está praticando as obras da carne, ela não agrada a Deus. Não tem como. Fomos criados para glorificar a Deus e produzir o fruto do Espírito. Então, eu não fui criado para outra coisa a não ser para glorificar a Deus, para dar glória a Deus. Toda a criação foi para a glória de Deus e nós também fomos criados para a glória de Deus. Só que o pecado modificou isso e o ser humano não quis mais dar glória a Deus, não quis mais glorificar a Deus. E aí aconteceu que precisou de Jesus morrer para nos resgatar. Aí assim, nós nos tornamos uma nova criatura. E agora, como nova criatura, nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo. Ou seja, criados agora nós vamos cumprir o nosso verdadeiro propósito, que é glorificar a Deus através do fruto do Espírito. O mau exemplo da igreja de Corinto. Diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha só, a igreja de Corinto estava passando por um problema. Estava acontecendo no meio da igreja, né, cristãos com inveja, cristãos com contendas, dissensões e tudo mais. E o apóstolo Paulo chama eles de carnais. Aí eu me fiz a pergunta, se são carnais, será que eram salvos? Mas ele está escrevendo para toda a igreja. Paulo está escrevendo para toda a igreja. Então, se ele está se referindo aqui que toda a igreja não é salva, é um problema. A gente não pode levar isso em consideração. Aí eu fui ler o começo da carta, li o começo do capítulo, e eu entendi o seguinte, que a igreja de Corinto era uma igreja santificada. Ele fala os santos que estão em Corinto. Então, eles eram santos, eles eram salvos. Só que aí no capítulo 3, Paulo está falando que eles ainda são meninos, eles são crianças. Que Paulo deu alimento de leite para eles e não pode dar um alimento sólido. Tem que continuar alimentando com leite porque eles não cresceram. Então eles são crentes imaturos. Entendamos aqui que quando Paulo fala que eles são carnais é porque eles são crentes imaturos. São crentes salvos, mas são imaturos e ainda estão praticando obras da carne. E como que a gente vê isso na nossa igreja, né? Muitas pessoas aceitam Jesus, de fato têm uma fé viva em Jesus, mas continua com um pouco ainda daquilo que era no mundo.
não teve ainda uma transformação por completo e parece que não se preocupa com isso. Ele não quer crescer, ele não cresceu. E todo crente tem que crescer, tem que deixar de ser carnal e tem que ser um cristão maduro, que vive 100% no Espírito. E aí surge a pergunta, como que eu agrado a Deus praticando essas obras? Já foi visto anteriormente que é impossível, né, agradar a Deus praticando obras da carne. Vivendo como espinheiro. Vamos aqui avançar nesse tema e relembrando, né, o que já foi falado na lição 1, na lição 2, como se conhece uma árvore. Né? Então, é pela folha? Né? É pela flor? Não, né? É pelo fruto. Ou seja, temos que olhar o fruto, o que essa árvore produz para saber. Olhando para essa árvore eu não sei o que ela é, mas olhando para o fruto eu falo, nossa, isso aqui eu conheço, né? É uma maçã, então isso aqui é uma macieira, né? Ou seja, um pé de maçã, como alguns dizem. Então eu conheço a árvore pelos seus frutos. Assim como é impossível uma macieira produzir laranja, é impossível o crente dominado pelo Espírito produzir obras da carne. Se eu sou dominado pelo Espírito, se eu sou um crente maduro, como é que eu vou produzir obras da carne? Não tem como, não tem como. Eu tenho que produzir o quê? O fruto do Espírito. Jesus falou, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus ele já fala isso, né? E de forma enfática, se você não produz bom fruto, você vai ser cortado e lançado no fogo. Então, pelo fruto, nós conhecemos a árvore. A parábola de Jotão. A gente vê uma passagem do Antigo Testamento, né, que Jotão ele conta uma parábola, e eu não vou ler aqui detalhes não, mas é assim, nessa parábola ele fala que as árvores se reuniram para ungir um rei, e lá tinha, né, vários tipos de árvores, e eu vou colocar aqui, né, que essas árvores representavam o povo de Siquém. Eles desejavam um rei, a cidade de Siquém. Então Siquém é uma cidade de Israel, né, tá lá, e Jotão era filho de Gideão, né, ele tinha 70 irmãos, e ali teve um irmão que quis reinar, um irmão que quis ser rei, né, se autodeclarou rei, e Jotão contou essa parábola. E nessa parábola ele fala que a árvore, ela fala da árvore que produzia azeite, nenhuma delas produzia azeite. Então, o que é o azeite? Né? É usado para a unção dos sacerdotes aí, e para a iluminação. Então a gente vê aí essa árvore que produzia azeite. A outra produzia figos, que é a figueira. Então a figueira produzia figos que alimentava o povo. A videira, né, produzia vinho, que é usado para os sacrifícios de libações. E o espinho, né, que está lá na parábola, não produz nada. O espinheiro não produz nada. E ele representava quem? Abimeleque, que era filho de Gideão, irmão de Jotão. Porque Abimeleque foi lá e matou todos os seus irmãos e só sobrou Jotão. Matou todo mundo, que ele falou, eu vou reinar. Gideão tinha sido um grande homem, e aí ele foi lá, se achou por direito se declarar rei, né? Disse que ia reinar, e Jotão falou, olha, você não pode ser rei porque você não produz nada. Não tem como. Então ele era o quê? O espinheiro. Ele era aquele que não produzia nada. E de fato, a Bíblia diz que ele morreu lá na frente por causa de que ele matou seus irmãos. Muitos atualmente estão como Abimeleque, não produzem nada de útil para Deus ou para o próximo e ainda ferem as pessoas com seus espinhos. Esse, né, é o perfil de muitos crentes aí que não produz nada e, além de não produzir, prejudica os outros. Isso é um problema sério. Continuando, subtópico 3 aí, uma vida infrutífera. A parábola da figueira, né? Mais uma parábola agora contada por Jesus. Jesus diz assim, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda terra inutilmente? E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque.
coloca esterco, né? E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então a gente vê aqui que isso é sério. Se a figueira não tem frutas, ela tem que ser arrancada. O agricultor estava gastando dinheiro, estava investindo nela, mas ela não estava produzindo frutos. Então, o que isso significa? O crente que vive uma vida carnal e pecaminosa, ele não produz fruto, né? É um crente que não avança na vida, que não melhora como cristão, né? Como um cristão verdadeiro, ele não melhora. Ele sempre quer viver uma vida carnal e pecaminosa. Aí surge a pergunta, será que ele realmente é crente? Porque se ele não for, o que vai acontecer? Ela será cortada e lançada no fogo. Deus está investindo em sua vida e dando todas as condições para que você produza bons frutos. Aproveite a oportunidade. Deus está lhe dando a oportunidade de ser um cristão verdadeiro, fiel e produzir frutos. E se você não aproveitar, o pior pode acontecer na sua vida. Conclusão: quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus, e a vida sem Deus torna-se infrutífera. Longe do Senhor, nos tornamos espinheiros, nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Então aqui a gente termina essa aula, né, que nós possamos aí viver uma vida no Espírito e não na carne, para que possamos agradar a Deus e produzir de fato fruto do Espírito, viver uma vida realmente frutífera. Amém? Aqui as perguntas, as respostas, bibliografia recomendada. Eu comprei um comentário de Gálatas, não foi exatamente esse aqui, foi um outro de um escritor alemão, não me lembro o nome dele agora, né, mas é muito bom também. E recomendo você comprar algum comentário. Fique aí por dentro do conteúdo da Escola Dominical, né, acesse o site ebdenfoco.com, né, vai aí no YouTube, procura o canal no YouTube, se você estiver assistindo em outro canal aí, né, na página do Facebook, na minha própria página, procure aí no YouTube o canal EBD em Foco e se inscreva no canal, né? Se inscreva porque aí você vai receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Aqui eu encerro essa aula e até semana que vem.